Vou começar pela sobrancelha, com uma sombra marrom opaca. A sombra que eu estou usando é da Bitar, número 79, e um pincel durinho. Vou contornar abaixo de toda a sobrancelha, fazendo um risco. Depois eu vou dar preenchimento em toda a sobrancelha. Depois de preencher toda a sobrancelha, com um pincel chanfrado para sombra e um corretivo um tom mais claro que o tom da pele da cliente, contorno abaixo de toda a sobrancelha. Com o mesmo corretivo, faço o mesmo processo acima da sobrancelha, assim iluminando toda a sobrancelha. Com o pincel língua de gato, próprio para corretivo, aplico o corretivo em toda a pálpebra da cliente, o mesmo corretivo que usamos para iluminar as sobrancelhas. Sem pegar corretivo, aproveito o pincel e esfumo acima da sobrancelha. Com uma sombra iluminadora e um pincel durinho, ilumino abaixo de toda a sobrancelha. Essa sombra que eu estou usando é a Crystalline da Mary Kay, mas pode ser qualquer sombra iluminadora. Com um pincel fofinho de esfumar, vou pegar a sombra da Bitar número 88, vou esfumar acima de todo o côncavo. Com um pincel um pouco mais durinho, mas também de esfumar, vou pegar a sombra número 56 da Bitar e vou esfumar abaixo desse marrom, também acima do côncavo. A intenção é fazer um degradê de marrom. Com outro pincel de esfumar, o mais durinho ainda, vou pegar sombra opaca, preta, e vou esfumar contornando o côncavo. A intenção agora é fazer um degradê de preto e marrom. Com o pincel língua de gato pequeno, para primer, vou passar o clau da Catherine Hill em toda a pálpebra. Esse cantinho tem que ser bem marcado, até a metade da pálpebra vai ser marcado e depois vou fazer esfumado. Agora eu pego sombra preta opaca, com o pincel língua de gato pequeno para a sombra, e vou aplicando em cima de todo o clau. O clau tem que ficar bem sequinho.
A intenção é selar esse primer. Com um pincel pequenininho, de precisão, coloco sombra preta também opaca nesse cantinho, com muito cuidado para não ultrapassar essa marcação. Agora eu vou esfumar, sem pegar sombra, só com o pincel de esfumar, para tirar essa marcação do canto externo. Volto fazendo uns retoques com o pincel de sombra marrom para suavizar essa sombra preta. Com lenço umedecido, enrolo no dedo, limpo o canto externo para deixar o canto bem marcadinho. Aproveito o lenço umedecido e limpo a pele abaixo de todo o olho, removendo todo o resíduo de maquiagem. Com o pincel língua de gato para base, aplico base no tom da pele da cliente em todo o rosto. Com uma esponjinha sintética, vou dando leves batidinhas em todo o rosto da cliente, para tirar os riscos que o pincel língua de gato deixa. Vamos para os contornos, com uma base marrom ou corretivo. Vou passar abaixo do osso da maçã, da orelha para o centro. 2 dedos da boca. E com a esponjinha sintética, eu venho esfumando. E faço o mesmo do outro lado. Aplico abaixo do queixo, do centro para as laterais e de cima para baixo, descendo já esfumando com o pincel. Esfumo com a esponjinha. E agora vamos para o contorno do nariz. A intenção é afinar, então vamos seguir o desenho desse ossinho. Desce reto. Depois de fazer os dois lados, ligo um lado ao outro e esfumo para as laterais. Vou com a esponjinha sintética para esfumar. Agora vamos para a iluminação.
com um corretivo mais claro que o tom da pele da cliente. Vou iluminar primeiro o queixo, criando a ilusão de uma bolinha do queixo, esfumando para baixo. Aplico um pouquinho em cima da boca e nas laterais. Volto com a esponjinha, esfumando. Agora vou iluminar o centro do nariz. Já aproveito para iluminar o centro da testa. Vou com a esponjinha para esfumar. Agora vamos iluminar abaixo dos olhos. A intenção é fazer esse desenho, aplicando do centro para as laterais. Eu deixei essa parte por último, porque é a parte que geralmente faz dobrinhas abaixo do olho. Então, tem que passar o corretivo, já esfumar e logo em sequência selar esse corretivo com pó. Com uma esponjinha sintética, porosa, vou pegar bastante pó e vou selar esse corretivo, só colocando e tirando, sem ficar esfregando a esponjinha. Não tem problema se o pó for mais escuro que o corretivo, desde que o corretivo seja bem claro. Com o pincel para pó, aplico o pó em todo o rosto, dando leves batidinhas, com muito cuidado para não remover o pó que coloquei abaixo dos olhos. Com o pincel chanfrado pequeno, de sombra, aplico sombra preta, a mesma que usei em cima, em toda a linha d'água, ligando o canto externo ao canto interno. Com o pincel durinho, removo todo o pó que ficou abaixo dos olhos. Uso um lápis preto e preencho toda a linha d'água. Tem que ficar bem pretinho. A sombra preta tem que encontrar com o lápis.
Agora vou para o cílio postiço. Primeiro eu vou medir do começo ao final. Esse pedaço que sobra tem que ser cortado, senão incomoda a cliente. Vou cortar, meço novamente para conferir. Ok, está no tamanho certo. Vou passar a colinha. Já deixei a colinha secar um pouco. E venho colocar de fora para dentro. Enquanto a colinha termina de secar, pego um batom, com uma pazinha raspo o batom. Isso ajuda o batom a pigmentar melhor. Um pincel para batom, vou aplicando aos poucos na boca da cliente. Sempre de dentro para fora e do meio para as laterais. Agora eu vou passar o blush em cima da maçã do rosto, acima do contorno. 2 dedos do nariz, de fora para dentro, esfumando. Quando faz contornos no rosto, sempre tem que esfumar o blush junto com o contorno. Quando a colinha tá seca, ela fica transparente, mas para cobrir esse brilhinho, eu uso um delineador líquido. Esse que eu tô usando é da Maybelline. Venho com um delineador líquido, cobrindo toda essa colinha, cobrindo todo o brilho da cola. Agora eu vou aplicar o rímel. O que eu tô usando é o Super Choque da Avon. Aplico da raiz até as pontas, empurrando o cílio natural contra o cílio postiço. Com o rímel ainda úmido, venho com o Curvex e uno o cílio natural com o cílio postiço. Isso vai dar um efeito mais natural nos cílios. Bom, meninas, essa é a maquiagem Smokey Eyes ou Total Black com batom Nude Matte da Avon e o blush Shy Blush da Mary Kay.